Bom dia, Totalmente. pessoal. Eu sou Ivo Donner, da PsiTV-BSB, e estou aqui para nós iniciarmos mais uma das nossas lives das quartas-feiras às 10 horas. Hoje nós vamos conversar com o Dr. André Monteiro, psicólogo, professor, especialista em EMDR. Eu vou deixar o professor André dar o bom dia e dizer exatamente o que é o EMDR. Professor André, muito bom dia. Bom dia, Ivo. Obrigado por esse convite e um prazer estar aqui com você e com vocês que estão chegando para aprender um pouco mais sobre EMDR. O EMDR significa Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ou em português, Movimento Ocular Dessensibilização e Reprocessamento, de uma terapia voltada mais especificamente para tratamento de traumas, traumas psíquicos. Muito bem, professor André. Eu ouvi falar disso a primeira vez lá por 1995 nos Estados Unidos. Mas vamos lá. O EMDR, André, é uma nova abordagem em psicologia? Se sim, qual é o fundamento teórico dele? Se não, o que ele seria? Pois é, o MDR começou no final dos anos 80, agora do século passado, né, início dos 90, como uma técnica terapêutica. Quer dizer, voltada, uma intervenção, um conjunto de intervenções voltados especificamente para o tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Mas o que nós temos observado com o passar do tempo e com as pesquisas, porque há uma ênfase grande desde a fundadora, a doutora Francine Shapiro, cujo lema era pesquisa, pesquisa, pesquisa. E em função dessas pesquisas, o que nós temos observado, nós do MDR, é que uma clientela mais ampla e não necessariamente só restrita a estresse pós-traumático também tem se beneficiado com o MDR. Isso significa, por exemplo, pessoas que sofrem de adicções, de transtornos de personalidade, esquizofrenia, bipolaridade e outros transtornos, como dores crônicas, e que têm respondido muito bem ao MDR. Então, por causa desse aumento, dessa maior inclusividade de clientela que tem respondido bem ao MDR, é que tem sido considerado agora como uma abordagem terapêutica, por essa possibilidade de abarcar quadros não inicialmente reconhecidos como de base traumática, mas que também tem reagido bem. E o que tem amparado essa prática clínica, tanto teórica quanto das nossas intervenções, é um modelo teórico que a própria Francine desenvolveu, chamado PAI, o Processamento Adaptativo de Informação. O que quer dizer isso exatamente? Que as queixas que as pessoas trazem no presente, por exemplo, eu tenho medo de andar de elevador, eu tenho medo de viajar de avião ou de fazer exame de sangue. E o problema não se encontra aqui no presente, e sim que este é um resultado de experiências do passado que ficaram registradas no cérebro de uma forma não adaptativa. O que isso também quer dizer? Tudo bem eu explicar assim? Tá bom, né? Sim, Tá sim, legal. Só ótimo. para deixar bem claro, tá bom. Tá É ótimo. que alguns pacientes chegam para a terapia e dizem, ué, mas eu vim fazer essa terapia de trauma, mas eu não acho que eu tenho um trauma, uma coisa assim gigante, dramática. Mas o que nos interessa é a informação que ficou registrada no cérebro de uma forma não adaptativa. O que quer dizer isso? Que eu estou aqui no presente, por exemplo, vou chegar perto do elevador, eu vou fazer o exame de sangue, e de repente eu tenho uma reação infantil, de um medo, de uma impotência, de uma vulnerabilidade. Caramba, isso não é um adulto falando, mas é porque essas memórias do passado continuam aqui presentes, quase como se tivessem ocorrido ontem, aquele dia que eu passei por uma dificuldade com injeção ou de ter ficado preso num determinado lugar, e com isso a dificuldade como que congelou no tempo, e o cérebro não conseguiu deixar isso no passado.
E agora, toda vez que eu chego perto de um elevador ou de um dentista e escuto aquele barulhinho da broca, ou escuto um barulho de carro, né? Se por acaso eu passei por um acidente no passado, isso vira um disparador que faz essa conexão presente e passado. Então, muito do que nós queremos no MDR é ajudar o cliente a deixar o passado no passado e a ficar mais no aqui e agora. Muito bom isso. Isso vem bem de encontro ao que eu ouvia dizer já na época, né? Então, assim, eu fico até feliz com isso, porque quando eu divulguei, inclusive, o encontro, eu cometi um erro grave, eu diria, né? Ao não traduzir direito o que era o EMDR. Mas agora já temos a informação correta. André, segunda questão. Como é que surgiu e como é que nasceu, né? Como é que foi descoberta essa técnica e quem foram os pioneiros da utilização dela? Essa técnica surgiu no final dos anos 80, conforme eu comentei, e foi basicamente criada do zero pela doutora Francine Shapiro, que é uma psicóloga americana. Não que ela não tivesse nenhuma formação anterior, ela tinha uma formação em PNL, tinha formação em TCC, e ela, quando estava naquela época passando por um tratamento de saúde grave, e foi fazer uma caminhada no bosque, depois que terminou a caminhada, ela achou estranho que aqueles pensamentos, aquela sensação negativa, meio que havia se dissipado. E ela tentou pensar, ué, mas o que foi que eu estava fazendo aqui de diferente? Por que será que isso não... Por que esses pensamentos perderam essa força? Se fosse eu, provavelmente diria, oba, que bom, vou embora para casa, né? Mas ela falou, ué, o que será que houve aqui que o cérebro parece que, né, tem um novo funcionamento? E aí ela se deu conta de que o que ela havia feito de diferente foi mover os olhos para um lado e para o outro rapidamente para não pisar em certas plantas ao longo do caminho. Eu falo, ah, que coisa, será que se eu mover os olhos rapidamente, isso talvez faça com que haja uma mudança, que haja uma diferença na intensidade dos pensamentos? E ela concluiu que sim. E começou a experimentar com várias pessoas, as pessoas tinham dificuldade de mover os olhos para um lado e para o outro, ela começou a ajudar fazendo um movimento com os dedos, e as pessoas também começaram a relatar mudanças e perda da nitidez da imagem traumática e da força do pensamento negativo. E ela falou, bom, eu acho então que eu descobri uma forma natural de dessensibilização. Por isso, ela chamou primeiro movimento ocular e dessensibilização, por essa prática dela com a terapia comportamental cognitiva. E aí ela publicou um artigo com esse título, Movimento Ocular e Dessensibilização. Ela descobriu uma forma natural, espontânea, que todo mundo tem, de talvez, né, o cérebro, de que essas atividades ajudem a neuroplasticidade do cérebro, a novos ajustes e uma atualização dessas vivências perturbadoras de passado, e a pessoa fique mais ligada ao presente. Só que, com o tempo, ela se deu conta de que mais importante do que a dessensibilização era o reprocessamento. E o que significa reprocessar? Significa dar um novo sentido. Por exemplo, em vez de eu me lembrar daquela experiência perturbadora do passado e dizer, nossa, eu sou um coitadinho, eu sou vulnerável, ou eu sou culpado pelas coisas que aconteceram, ou eu não sei o que escolher na minha vida, eu sou muito confuso. Depois do MDR, ou ao final do trabalho com o MDR, pensamentos mais positivos, como, por exemplo, eu faço o melhor que posso, eu sou uma boa pessoa, eu estou a salvo hoje, que essas ressignificações acontecem. Ela falou, opa, isso aqui é um diferencial interessante, é talvez mais importante do que a dessensibilização, é poder dar novos sentidos a essas experiências. E aí foi que ela transformou, rebatizou de EMDR. E até disse que se pudesse voltar atrás, ela preferiria chamar de terapia de reprocessamento, porque ela acha que este é o aspecto mais importante e distintivo dessa abordagem terapêutica.
Muito bom. E realmente existe, eu lembro de fazer alguns testes, né? Não vou dizer testes, mas alguns exercícios com terapeutas, claro que numa questão de auditório, não de terapia, e que realmente a mudança da direção do olhar quando se está lembrando da situação faz uma diferença muito grande no emocional, no como o emocional reage àquela situação. E esse reprocessamento é muito, muito importante, né? Então, nós temos um entendimento de que provavelmente essa movimentação ocular, né, mais rápida, é ativadora do sistema nervoso autônomo parasimpático, e, portanto, a pessoa consegue se lembrar do que aconteceu, mas num estado mais relaxado, sem estar com as suas defesas muito ativadas. E isso permite uma ativação de córtex pré-frontal que leva a pessoa a pensar de uma outra maneira, mais adulta, mais abstrata. E esse é um dos aspectos fundamentais do MDR, essa perspectiva da neurobiologia, de que maneira que, por meio dessas atividades, dessas intervenções, nós conseguimos mudar a maneira de o cérebro lidar com informações que não estão adaptativas, que já não fazem mais sentido. Se eu sou criança e eu estou num ambiente hostil, faz sentido eu ficar congelado ou eu sair correndo, mas à medida que eu sou adulto, já não tem mais tanto sentido. Eu posso pedir ajuda, eu posso me defender. E é essa atualização que nós almejamos com as intervenções do MDR. Muito bom. Professor André, de um modo geral, né, até por influência da mídia e tudo mais, quando a gente pensa em terapia, em psicoterapia, né, nós vem à mente aquela cena clássica do, vamos dizer assim, do terapeuta do divã, né, do analista, e o terapeuta sentado atrás, anotando no caderninho o que o cliente diz e os pontos que ele acha importante. Se eu for a um consultório de um terapeuta de IDR, eu vou esperar encontrar esse cenário ou eu devo esperar encontrar um cenário diferente? Ótima pergunta essa, Ivo, porque algumas pessoas ficam também meio intrigadas. Como é que funciona isso? E a Francine estipulou, e agora nós temos duas situações muito distintas, a virtual e a presencial. Então, na presencial, a disposição dos assentos, ela não é frente a frente, ela é um pouco assim de um lado do outro. Então, o que a Francine chamava de barcos que se cruzam. E qual é o propósito disso? É de preservar para o paciente o seu espaço pessoal, um espaço privativo, de maneira que essa pessoa, o paciente, possa olhar para frente, no caso, né, uma parede, uma janela, e ter esse conforto da sua privacidade enquanto pensa nas suas questões do passado e do presente, ou então virar um pouquinho para o lado e olhar para o terapeuta e fazer o contato visual, né? Então, são possibilidades que ajudam, inclusive, a respeitar esse espaço pessoal, principalmente de pessoas que passaram por experiências traumáticas em que seu espaço pessoal não foi respeitado. Então, por isso mesmo que nós deixamos a pessoa já um pouquinho mais confortável, né? Nos colocamos mais à distância. E agora, na dimensão virtual, às vezes ficamos mais usualmente como estamos aqui, frente a frente, mas, curiosamente, alguns pacientes se sentem até mais confortáveis de virar um pouco de lado, de não ter que olhar para nós, de poderem manter esse contato mais com a própria seus pensamentos, com a sua intimidade. E aí, de certa forma, eu até diria que no virtual pode até se aproximar um pouco do divã nesse sentido, né? De, peraí, eu não estou querendo ficar olhando muito para você, deixa eu ficar aqui comigo, com as minhas coisas, com a minha autoobservação, nesse estado mais contemplativo de mindfulness, enquanto conversamos. Né? Mas há essa distinção clara de não, ninguém fica deitado ou de costas para, que o paciente tem essa escolha. E para o terapeuta, isso dificulta? Isso não faz diferença? Como é que fica? Por exemplo, se o paciente quer ficar mais de lado, né? Como é que eu observo, enfim, toda a ecologia que precisa ser observada? Ótima essa pergunta, Ivo.
Eu acho que, para nós, essa é uma forma de respeitarmos o paciente. Então, se o paciente não quer olhar para a gente, ou prefere falar enquanto, né, se concentra nas suas coisas, nas suas questões, eu vou entender que essa é uma maneira de mais conexão interna, ou também um pouco de proteção, de que não está acostumado a ficar falando de si para uma pessoa assim, estranha, né? Então, que isso é difícil. E, às vezes, nem é só de falar para uma pessoa estranha, mas de se ouvir e ver a reação do outro. Nossa, eu falei uma coisa tão traumática, tão difícil. O que será que ele vai achar? Como é que vai me julgar, né? Sei lá. Então, poder ter esse respeito pelo ritmo do outro, eu acho que, na verdade, é uma forma de transformar essa terapia, deixando-a mais centrada no outro, né? E o paciente é que vai saber se quer interagir mais, ou pede ajuda, ou ter mais a sua reserva, e de poder encontrar um ponto de conforto. Muito bom. Sempre o respeito pelo paciente em primeiro lugar, né, doutor André? Exatamente, ainda mais porque são pessoas traumatizadas no geral, quer dizer, já chegam com trauma significa ferida, né? Então, uma pessoa ferida, a gente não pode encostar muito, chegar muito, mesmo com a melhor das intenções, que isso pode trazer dor, desconforto e de pessoas que muitas vezes não tiveram a oportunidade de aprender a dizer não, fique mais longe, eu preciso de mais espaço. Portanto, oferecermos isso para esses pacientes é algo libertador. Muito bom. Professor, com o MDR, são utilizados alguns outros testes ou instrumentos ou ele trabalha apenas com a própria abordagem? Uma das preocupações da Francine era a de permitir que os terapeutas, né, em especial, que estão fazendo essa formação, e aqui no Brasil somente psicólogos e médicos com a capacitação em saúde mental que podem fazer a formação, que houvesse uma possibilidade de interlocução com as suas formações de base. E, portanto, se por um lado o MDR tem se organizado para proporcionar, digamos, um arcabouço próprio, o que nós denominamos de uma conceitualização de caso que leva em consideração isso que eu acabei de comentar, dessa formação das memórias traumáticas e das dificuldades de atualização da pessoa no aqui e agora, que vários terapeutas que têm uma outra formação encontram no MDR o respeito a esse espaço. Começar pela ideia do que acontece no MDR, durante a intervenção, de uma associação livre, que já está ligada à psicanálise, por exemplo, ou de nós trabalharmos com crenças, que tem a ver com um enfoque mais cognitivista, ou de querermos observar mudanças efetivas no comportamento da pessoa, portanto, também é algo mais comportamental. E além de outras intervenções menos usuais, que são intervenções em situações de catástrofe, com grupos. Então, isso tem trazido uma série de ampliações no nosso jeito de trabalhar, e que permite um diálogo com uma eventual formação outra, de forma que cada um vai encontrar o seu estilo, né? A sua forma de trabalho. Agora, a parte mais específica do reprocessamento, ela em geral ela é mais restrita, ela é mais particular do próprio MDR, mas nós trabalhamos com um protocolo de intervenção. O que é um protocolo? Uma sequência de fases, de diretrizes de organização do nosso trabalho, que são 8 fases, e as específicas de MDR são 3. Né? As outras têm a ver com conversar mais, estabelecer vínculo, fazer levantamento da história clínica, a preparação do cliente, usar um exercício de lugar seguro, que é um exercício mais com características hipnóticas. Então, tem vários, o MDR bebe de várias fontes e permite essa flexibilidade. Por isso tão completa, né, doutor André? Eu acho que sim. Eu tenho formações anteriores, né, de formação em terapia sistêmica, em
em psicodrama, que foi a minha principal, e eu tenho cada vez trabalhado de uma forma mais integrada, tanto que hoje eu faço grupo online com a EMDR, que é uma característica inicialmente mais específica, esse trabalho de grupo do psicodrama, que tem sido ótimo, né? Abre possibilidades de nós expandirmos as nossas ferramentas, as nossas capacidades de ajudar o próximo. Os nossos espectadores que ficarem curiosos a respeito podem lhe mandar e-mail perguntando. Eu estou vendo alguns nomes aqui conhecidos, está sendo legal. Quando a gente fala em EMDR, para algumas pessoas, e eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes, poucas, porque não é a minha formação, então eu não me sinto muito à vontade para falar muito, né? Mas nessas poucas que eu falei, vinha ao pensamento delas uma coisa meio mágica, tipo assim, então eu vou sentar numa sessão, o terapeuta vai me fazer mudar o modo de olhar, o modo de ver a situação, e eu vou sair de lá curado desse trauma. É isso mesmo que acontece ou como é que o EMDR trabalha esse tipo de expectativa do paciente? Claro que sim. Não quisera eu que fosse assim. Estamos todos, acho que, em busca disso, né? Da solução mágica, da resposta imediata. Mas temos que levar em conta que o sujeito é fruto de uma historicidade, de uma construção, e isso implica muitas variáveis, muitas interações. E, portanto, fazer num passe de mágica mudar a pessoa por inteiro não é possível. Eu acho que, inclusive, é até contraproducente a gente pensar nesses termos. Mas, de qualquer forma, para também não dizer que não tem nada a ver com isso, quando o paciente é adulto e teve uma infância relativamente protegida, relativamente neutra, e sofre um trauma localizado de vida adulta, uma memória mais isolada, um acidente automobilístico, uma internação, agora a gente tem muito, né, como Covid, uma internação traumatizante, podem ficar memórias intrusivas, né, dessa recordação. O que é uma memória intrusiva? Mesmo quando eu estou levando a minha vida aqui no dia a dia, sem querer, lembrei daquilo, que coisa chata lembrar disso, né? Ou aquela palavra, de um médico que ficava uns barulhinhos da UTI apitando ali o dia inteiro, a noite inteira, e isso ficou na cabeça assim, de uma forma mais intrusiva. Aí, quando é mais, como nós chamamos, um alvo isolado, por vezes a mudança é muito rápida, porque a atualização do cérebro é rápida. Nós não somos, ninguém é impermeável a trauma, ninguém está absolutamente isento. Nós somos uma máquina que tem limites, né? Aqui um conjunto de estratégias de sobrevivência, de adaptação, isso tem uma sensibilidade. Então, quando o que é vivenciado excede a nossa capacidade, essa máquina dá uma travada. E, às vezes, com pequenas intervenções de MDR, às vezes poucas sessões mesmo, 2, 3 sessões, se é uma memória isolada, sem grandes ramificações por cadeias associativas de outros traumas de infância e de adolescência, por vezes o resultado realmente é muito impactante, é muito surpreendente e não só os pacientes se assustam, nossa, que caramba, assim, não imaginava que seria tão rápido. E nós também, terapeutas, nos assustamos, principalmente quando estamos acostumados com uma abordagem mais tradicional, em que leva em conta não tanto a mudança, e sim o poder acostumar-se com, aprender a conviver com, e no MDR não, a gente quer realmente que haja uma mudança no acesso da memória, e quando isso acontece, o próprio conceito da pessoa se modifica, né? E ela consegue enfrentar dificuldades que antes não conseguia. Então, por exemplo, se a pessoa só a título de exemplo, né? Ficou trancada no banheiro quando era criança e agora tem medo de lugares fechados. Se eu consigo pegar aquela memória e dessensibilizar, a pessoa, quando chegar num novo ambiente, como num elevador, por exemplo, a que eu me referi antes, ou
não vai sentir esse medo. Então, não precisa aprender a conviver com o medo. Ele não estará mais ali. Então, isso é muito, muito gratificante. Como Sem também dúvida. pessoas que sofreram humilhações na infância e têm dificuldade de falar em público. E, às vezes, é uma questão, a professora que expôs ali na frente do quadro e que não sabia, criança, e ficou envergonhada. Você tirar essa vergonha e a pessoa sentir conforto de poder se dirigir aos outros sem dificuldade é muito gratificante. Sem dúvida. Eu lembro que nesses exercícios, né, que eu falei anteriormente, uma das coisas que a gente notava era uma mudança na fisionomia da pessoa, quando ela mudava a forma de acesso. Né? E isso é muito interessante. Quer dizer, existe uma ecologia observável no paciente? Eu acho muito legal essa sua pergunta, porque ela traz uma avaliação do que nós consideramos no MDR como uma terapia não verbal. Mas que estranho, mas não está falando de traumas? Sim, estamos, mas durante a atividade do MDR, o paciente passa por um processo que é quase de uma meditação, de observar as suas cadeias associativas, uma memória que leva a outra, que leva a outra, enquanto fazemos um estímulo visual, ou tátil, ou auditivo, alternado, ativando os diferentes hemisférios, né? O hemisfério direito, o hemisfério esquerdo. E o que nós observamos é exatamente essa mudança física da pessoa. Então, se a pessoa está mais tensa, com o rosto crispado, e começamos a fazer a estimulação bilateral, depois de uma série de passos específicos, e é muito gratificante quando você vê a pessoa respirar fundo, engolir, ter uma visão mais, uma face mais relaxada. Você vê que é quase como que a criança que vai se transformando de volta no adulto. Muito Então, bom, né? Quer dizer, vai crescendo durante o processo terapêutico, né? E isso é e muito. muitos pacientes relatam isso. Falam, eu não sei exatamente o que foi, não é mais... Eu até me lembro daquela memória, mas a sensação de alívio, de integração, de estar aqui mais conectado com o aqui e agora, isso é muito impressionante. Né? Então, acho que é muito gratificante também assistir, testemunhar essas mudanças. Eu acho fantástico, fantástico mesmo, é muito bom. Muito bem. Então, assim, doutor André, como é que o psicólogo que o utiliza, né, a abordagem do EMDR, como é que ele analisa ou trabalha aspectos da personalidade do paciente? Por exemplo, se ele como e se ele percebe que um paciente tem uma tendência esquizoide, vamos dizer, como é que ele lida com isso no setting terapêutico? Essas situações já são um pouquinho mais específicas, né, e não evidentemente amparadas por vivência traumática, mas ainda assim, pelo nosso modelo, consideramos que houve descontinuidades no passado, que provavelmente houve vivências traumáticas, ainda que não traumas de T maiúsculo, como nós chamamos, né, não necessariamente algo evidente, mas que experiências, e não só também de que coisas que aconteceram, mas omissões, negligências, abandonos, que fizeram com que a pessoa se organizasse desse jeito, que ela tivesse essa forma de lidar com as pessoas e de estar no mundo. E, portanto, nós vamos tentar encontrar essa base. De onde vem isso? De qual a origem dessas dificuldades que podem ter contribuído para que a pessoa se organizasse do jeito como ela é? E um dos desafios nesse caso é porque provavelmente é o que nós chamamos que essa pessoa passou por traumas de apego, de vinculação, e que são experiências vividas antes da organização de linguagem, né? Antes da linguagem, nos primeiros meses de vida. E por isso mesmo, quando você pergunta para o paciente, existe algum trauma ligado à sua dificuldade atual? Não que eu me lembre. Porque os neurocientistas afirmam que nós só vamos ter memória com imagem a partir da estruturação da linguagem. Mas aquelas primeiras semanas e primeiros meses de vida,
quando a criança pode ter passado por muita vivência de desamparo e de risco de morte, isso fica registrado num outro nível, no nível corporal. Ao alcançar esse conteúdo para reprocessar, sem dúvida, é mais difícil. Ou talvez até questões ligadas ao que nós temos explorado mais recentemente, que são os traumas inter- e transgeracionais. Uma mãe que apresenta dificuldade de se vincular com a sua criança, essa criança, né, e portanto ela própria traumatizada, essa criança vai se ajustar a esse estilo dessa mãe e vai levar isso para o mundo, mas sem se dar conta dessa conexão. Ou se essa mãe teve uma avó que passou fome, que passou por dificuldades, por migração, com risco de morte, e esse adulto hoje, nosso paciente, tem medo de frio, de fome, de ficar pobre, de não ter né, de um desamparo que muitas vezes não está ligado ao seu estilo de vida. De onde vem isso? E fazer essa conexão familiar histórica também tem sido, portanto, assim, caminhos mais indiretos que nos têm permitido ajudar os pacientes a recuperar a sua historicidade e a encontrar sentido para o seu jeito de ser. Porque muitas vezes, se exploramos só o aqui e agora, não tem muito sentido. Mas aí, no caso, e em especial com essa clientela, necessariamente essas terapias são mais longas, porque as vivências traumáticas são sutis. A pessoa não tem uma conexão clara desde o início, né? Então, isso torna o nosso trabalho mais artesanal, mais próximo de uma terapia convencional. Muito bem, muito bom isso. Doutor André, existe alguma faixa de público, assim, uma faixa etária que seja mais suscetível ao trabalho com EMDR, ou nós podemos trabalhar com todas as faixas etárias, assim, mais ou menos da mesma forma? Olha, acho que essa pergunta é fundamental, principalmente por levar em consideração os próprios processos de desenvolvimento que nós aprendemos na psicologia do desenvolvimento. Portanto, crianças, quanto mais novas, quanto mais jovens forem, apresentam mais neuroplasticidade, apresentam menos cadeias de memória e, portanto, as intervenções com crianças tendem a ser assim, mais rápidas e há, portanto, uma resposta mais imediata desses pacientes ao tratamento. À medida que a pessoa cresce, podem se agregar defesas, proteções, receios, e esses complicadores, que também são adaptativos, também foram uma forma de sobreviver que a pessoa encontrou, podem dificultar o contato com o terapeuta ou essas proteções dificultarem o próprio reconhecimento dessas conexões presente e passado. Ou como uma paciente comentou recentemente, falou, olha, eu me lembrava dessas experiências, uma pessoa que passou por uma experiência de uma cirurgia de apendicite e que tinha que ser depois agarrada porque a apendicite supurou e tinham que apertar a barriga dela para tirar pus de lá de dentro, uma coisa assim horrível, horrorosa. E ela com uma vivência muito na vida adulta assim de uma desvitalidade, de uma falta de vida. E até que aos poucos ela foi se dando conta de que a falta de vida agora foi resultado dessa experiência no passado, porque, em certo sentido, a criança dela, naquele momento, pensou e se preparou para não viver. E é curioso que, então, uma parte dela seguiu viva, mas outra meio que seguiu não viva. É uma coisa meio estranha de pensar isso, mas são diferentes estados emocionais. E quando ela conseguiu fazer essa conexão, falou, eu me lembrava dessa cirurgia, mas agora eu estou vendo com outros olhos, com uma ligação maior. Né? Agora tem outro sentido. Né? Então, é isso muito gratificante ver essa conexão e aí novos sentidos e um novo um estar mais inteira consigo na vida. Então, com adultos, isso começa a ficar mais difícil. E agora, curiosamente, com pessoas mais idosas também
alguns nos surpreendem, porque se lembram com muita clareza da infância, né? Até pelo próprio processo do envelhecimento, essas primeiras lembranças de vida ficam muito marcantes. Então, também, curiosamente, eu acho que o nosso trabalho fica fácil de fazer. E com isso, claro que vai depender, portanto, do estilo de cada terapeuta se dedicar agora já no MDR a diferentes subgrupos. Pessoas que trabalham mais com a psicoterapia pediátrica, mais com a psicoterapia de adultos ou de idosos, casal, família, e até intervenções de ajuda humanitária com grandes grupos em situação de catástrofe, né? Então, na verdade, é uma questão de você, ou cada pessoa, encontrar a sua área de interesse, né? E que os ajustes têm sido muito gratificantes. Muito bem. Quer dizer que qualquer idade de público pode se submeter a essa terapia com bons resultados. Sim, agora eu acho que alguns pacientes que apresentam, como eu falei antes, né, sobre certas crenças, né? Algumas pessoas, na nossa conexão com a psicologia mais cognitiva, alguns pacientes guardam certas crenças do tipo: nenhuma terapia funciona comigo, eu sou um caso perdido, eu não tenho jeito. Então, para o MDR em relação a essas pessoas demanda um tempo maior de preparo e, às vezes, até de dessensibilização dessas crenças, porque senão qualquer tentativa de trabalhar com uma memória, não está adiantando. Não aconteceu nada. Não, mudou, mas não mudou. Mudou, mas continua igual. E, portanto, então não quer dizer que realmente seja uma panaceia que, olha, para todo mundo funciona, mas quando nós cuidamos mais dessa preparação do paciente, mesmo casos mais difíceis têm respondido positivamente. Muito bom. Isso nos entusiasma bastante. Eu acho que sim. Doutor André, na sua clínica, né, nós falamos aí do EMDR em geral, em todas as faixas etárias, mas na sua clínica existe algum público que é mais presente? Tipo assim, mais mulheres, mais homens, mais adolescentes? Tem alguma faixa que seja mais prevalente na clínica do EMDR? Eu acho difícil dizer assim, afirmar categoricamente. Eu trabalho numa clínica, quer dizer, agora eu estou, né, eu tenho a minha clínica, mas agora eu estou só em casa. Mas tem colegas que nós trabalhamos numa equipe grande lá e tem um pouco de tudo. Mas o que eu tenho observado é uma presença cada vez maior de homens, porque quando eu comecei, né, quando nós começamos a terapia, a psicologia, né, era uma atividade predominantemente não só de mulheres terapeutas, quanto de pacientes também mulheres. Mas agora eu vejo mais mesclado e pessoas que buscam a terapia não só no sentido de uma busca difusa, eu quero me conhecer melhor, mas que o nosso público tem ficado mais educado em termos psicológicos e quer resultados mais específicos. Eu tenho essa dificuldade de falar em público e eu quero superar essa dificuldade. Não é só me conhecer. Ou eu tenho esse objetivo de fazer esse TCC e estou me sentindo bloqueado. Você consegue me ajudar a vencer esse bloqueio? Eu acho que o público tem se tornado mais exigente e mais ciente das possibilidades que uma terapia pode oferecer. E por isso acho que em grande medida o trabalho do MDR também entra com um processo de psicoeducação, né, de ajudar pessoas que são menos informadas sobre o que é terapia, o que esperar, como você também comentou, né, esclarecer que não é um processo mágico. Eu vejo que algumas pessoas, como um paciente essa semana, falam: mas você não vai me dizer o que é para eu fazer? Eu queria tanto, sei lá, que você fosse como um cartomante. Pois é, não, mas na terapia não é bem assim. A gente não tem essa. Eu não vou cuidar da sua vida, eu vou te ajudar a você tomar essas decisões, né? Então, é um pouco diferente, mas que essa diversidade, e agora principalmente com o coronavírus, muitas pessoas traumatizadas, com luto traumático,
e que tem procurado de uma maneira mais disseminada, né? Homens, mulheres, diferentes idades. Eu acho que é muito impressionante e eu acho que tem sido um momento, na verdade, muito importante para nós da área da psicologia e da psicoterapia, de ajudarmos a responder a essa demanda, que tem sido uma demanda crescente, haja vista tudo isso que estamos vivendo. Certo. Tem uma pergunta de uma espectadora nossa aqui, a Sheila, que ela pergunta o seguinte: e se a pessoa se recusar a tentar experimentar a situação traumática, por exemplo, no caso de pânico, né? Como é que a coisa acontece? Legal essa pergunta, né? Porque senão realmente dá a impressão de que nós vamos atrás do trauma e, né, tipo Ghostbusters, vamos pegar aquele fantasma e destruí-lo. E não é bem assim, as pessoas sabem das suas dificuldades e têm medo delas, porque estão ali a duras penas tentando manter um equilíbrio. Então, como eu falei, há todo um trabalho prévio de preparação, como, por exemplo, de explorar quais são alguns desses medos, ou de avaliar situações de outras memórias não traumáticas, mas memórias positivas, em que houve histórias de sucesso, de enfrentamento, de capacitação, e registrarmos essas memórias também por o MDR. E com isso, metaforicamente, mas não tanto, nós vamos fortalecer as cadeias associativas positivas do paciente, de forma que comecem a prevalecer pensamentos do tipo: posso enfrentar, já sobrevivi a dificuldades, eu aprendo com as minhas dificuldades, eu posso pedir para parar a qualquer momento. E em função desse reconhecimento, aí aos poucos conseguimos alcançar mais as cadeias traumáticas negativas, né, ou mais vulneráveis. E podemos, em relação a essas intervenções de trauma, não necessariamente trabalhar o trauma de uma vez só. Então, por exemplo, digamos que houve uma vivência de estupro, né, de um momento de estupro seguido de delegacia, seguido de Instituto Médico Legal, voltar para casa e o próximo relacionamento. Quem sabe se a gente reprocessar um fragmento dessa memória de cada vez, de maneira que a pessoa tenha esse senso de autocontrole e de que esse é um trabalho colaborativo. Eu preciso que o paciente me autorize a avançar e a dizer: não, ó, para, porque aqui eu não dou conta, ou eu estou com medo. Paramos. E essa é uma aprendizagem grande para esses pacientes. Saber que podem pedir para parar, que têm o poder nas suas mãos e que podem fazer escolhas, né? E com isso, aos poucos, à medida que as defesas do paciente são respeitadas, aí depois vem a curiosidade. Espera aí. Então, agora eu queria experimentar um pouco. Vai que funciona, né? Então, mas aguardamos. Isso também significa uma terapia mais longa, mas que nós não vamos só ficar conversando. Vamos capacitar esse paciente ou essa paciente a encontrar seus recursos. É uma capacitação interna. Muito interessante. Nosso público está dizendo aqui que está muito interessante, eles estão bem satisfeitos com a entrevista, estão Legal. gostando muito. Mas vamos lá então. É, no atendimento com a MDR, embora o senhor já tenha falado assim em grande parte, as pessoas que procuram são chamadas de pacientes, de clientes, ou tanto faz, não há diferença? Como é que é isso? Eu acho que é como na psicologia em geral encontramos diferentes formas de nos referirmos às pessoas que nos procuram para ajuda. Eu prefiro chamar de pacientes. Isso porque, para mim, é uma forma de reconhecer e honrar o sofrimento dessa pessoa, que é uma vivência realmente como se fosse, não é exatamente uma doença crônica, mas é um sofrimento. E eu acho que o cliente, às vezes, suaviza demais. Mas na literatura internacional de MDR, na maioria das referências feitas,
a nossa clientela é por cliente e não por paciente, né? Mas é uma variação realmente mais de cada profissional e também nunca tive muito problema com os pacientes, você está me chamando de paciente ou de cliente, porque mesmo a pessoa vem, olha, eu quero melhorar, entendeu? Então, qual o nome que você vai chamar? Mas, não sei, eu sinto que, eu acho que profissionaliza mais quando chama de paciente, mas do meu É ponto de vista. interessante que na minha clínica eu noto a mesma coisa, quer dizer, não faz muita diferença se chama de paciente ou de cliente, mas algumas linhas psicoterápicas preconizam que não pode chamar de Pode paciente. ser assim. Alguns poréns nisso aí. E alguns pacientes, de fato, trazem problemas que são até mais orgânicos, como dores crônicas, síndrome de fadiga crônica e algumas doenças autoimunes, como comorbidades, e que temos tentado ajudar essas pessoas também a lidar com essas dificuldades e muitas vezes a melhorarem seus sintomas. Portanto, eu acho que tem uma interface também com um tratamento, às vezes, médico, e tanto que alguns pacientes com mais instabilidade, retomando até a pergunta, né, da participante sobre a questão do paciente com síndrome de pânico, e que temos feito muitas parcerias com colegas psiquiatras e que é comum que a estabilização do paciente em determinados contextos, em determinados quadros, seja uma estabilização, pelo menos no início, medicamentosa, porque senão a pessoa não consegue ter o estado de prontidão para o trabalho com a MDR, né? No MDR, nós defendemos um princípio, aquela teoria que é chamado de atenção dual. O que quer dizer isso? Eu vou me lembrar do que aconteceu, aquilo lá do passado, e sofrer um pouco com essa recordação, mas eu também tenho um pé aqui no presente, eu sei que eu estou a salvo, que eu sou adulto, que está tudo certo, está tudo bem. Portanto, não são os dois pés no presente, só a análise racional do presente, e nem dois pés no passado, aquela vivência de tudo acontecendo como se fosse de novo. O MDR se propõe a ser uma intervenção mais intermediária. Por isso a importância dessa estabilização do paciente, desse equilíbrio, né? Então podemos dizer que é mais homeostático, né? Mais equilibrado. Eu acho que sim, ela é diferente de uma terapia catártica, né? Como a minha formação anterior no psicodrama. Então, chora, grita, e meio para reviver aquilo que aconteceu e tentar fazer de uma forma diferente. É uma outra lógica. Aqui é poder se lembrar com um pouco de emoção, porque essa lembrança, inclusive, está aqui conosco, né? Ela não está tão distanciada, mas também com o pé no presente. Olha, é difícil lembrar, mas eu passei por isso, eu sobrevivi, eu estou aqui, então está tudo certo. E é importante Isso. ajudar o paciente a ter esse reconhecimento. Muito bem. Doutor André, estamos chegando no final do nosso tempo, então eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para falar com o nosso público sobre o tema e apresentar qualquer coisa que o senhor queira conversar com o público. Legal. Bom, primeiro agradecer por esse convite. Dizer que eu pertenço, né, tem uma equipe grande ligada ao que é o nosso site, é um site que é chamado Espaço da Mente, é spacodamente.com, e lá nós temos vários cursos online de capacitação, não só de MDR, mas também de MDR nós temos proporcionado formação para profissionais, tanto psicólogos como médicos de saúde mental em MDR, e as formações têm sido, hoje em dia, exclusivamente online, para até resguardar a integridade física dos nossos participantes. Então, que há um espaço virtual crescendo e que tem permitido não só a capacitação nossa profissional, temos também nesse espaço cursos de diferentes profissionais, então isso é uma parte mais assim do que nós temos oferecido em termos institucionais e que tem sido muito gratificante em termos de oferta de espaços para as pessoas se capacitarem, se sentirem mais
profissionalmente com mais habilidade para lidar com casos que, muitas vezes, numa terapia mais convencional, os resultados demoram e alguns terapeutas se mostram mais frustrados com isso, né? Há um livro recente que foi lançado que é chamado de Cada Memória, está parecendo em inglês, né, por enquanto, né? Toda memória merece respeito. Eu acho que podemos também nós, na perspectiva humana, reconhecermos a nossa historicidade e a importância de que certas memórias precisam ser cuidadas. Porque, ao contrário do que o dito popular, com o tempo passa. Quando a vivência é traumática, apesar da passagem do tempo, essa recordação não passa. Interfere, atrapalha o nosso dia a dia. E, portanto, ter uma experiência de cuidado, de autocuidado, buscar isso com um profissional qualificado é fundamental. Acho que é esse autocuidado que hoje em dia tem sido muito desafiador para nós, né? E a Deborah Korn, que foi quem escreveu o livro, e Michael Baldwin, são dois americanos. Ela é terapeuta de MDR e ele é uma pessoa ligada à área de marketing, assim, bem de muita projeção em Nova York, e até nos concederam uma live que está disponível também lá no Espaço da Mente, que está de acesso ao público em geral, e vale a pena nós investirmos na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida. Muito bem, exatamente isso. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse seus contatos, endereço, embora você já tenha deixado agora do Espaço da Mente, né? Mas se puder deixar todos os contatos e nos passar pelo chat também, para a gente colocar no vídeo depois, né? Que o vídeo será editado e preparado, eu vou ficar muito grato também. Perfeito. Da clínica 3443-4141, aqui em Brasília, prefixo 61. E no Espaço da Mente é o site que realmente tem sido assim, mais a nossa forma de contato com o público maior. Então, ali nos encontram. Muito bem. Professor André, a Psi TV, toda a nossa equipe, agradece imensamente a sua participação. Foi muito produtivo, muito, muito bom. Nossos espectadores amaram, certo? E então nós agradecemos e já deixamos a Psi TV BSB aberta a sua participação quando o senhor quiser, para qualquer comunicado de curso, de eventos, enfim, pode comunicar conosco e nós vamos divulgar, ok? Muito obrigado e um bom dia. Agradecer muito esse convite. Temos aqui, contatoespaçodamente.com, aqui no Insta, que é uma forma de me alcançar também. Agradecer muito a Psi TV BSB, acho que é uma super iniciativa de abrir espaço para essas discussões e agradeço muito a você e aos nossos ouvintes aqui de hoje, participantes. Ok. Um bom dia e já deixo o convite aos nossos espectadores para a live da próxima quarta-feira. Toda quarta-feira às 10 horas a gente está por aqui. Ok? Um bom dia e obrigado.